Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que você está com a gente essa noite, que bom que você tirou um tempinho na sua agenda, conseguiu um tempinho na sua agenda para estar conosco nessa programação, nesse encontro semanal que nós temos todas as segundas-feiras aqui na nossa igreja, que nós carinhosamente chamamos de Conheça Sua Bíblia, um encontro onde nós colocamos um tema e falamos sobre ele acerca da Palavra de Deus. Como você deve ter visto aí na thumb de entrada, o nosso tema hoje é justificação e fé. Um tema que é, segundo Calvino, a espinha dorsal do cristianismo, a espinha dorsal da igreja. Toda a igreja circula em torno desse eixo que é a justificação pela fé. Espero que você esteja empolgado, eu estou bastante. E em nome de Cristo Jesus, o meu desejo é que ao final do nosso encontro nós tenhamos uma reflexão e uma certeza ainda maior do quão Deus é bom e tem sido bom com a gente durante toda a história. Quero te convidar a fechar seus olhos para a gente falar com o Senhor nesse momento. Pai querido, eu e os meus irmãos que aqui estamos, nós desejamos mais uma vez sermos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e iluminados pelo Espírito do Senhor, a fim de compreendermos através dos textos bíblicos, através da nossa conversa, o que o Senhor tem a falar conosco. Esse encontro, que é um encontro que a gente estuda a Bíblia, nós precisamos que o Senhor nos ilumine e que o Senhor fale aos nossos corações e que esse seja sempre solo fértil para toda a semente que chegar nele, germine e dê bons frutos. Pai querido, fala conosco, fala com teus filhos e filhas, fala com cada um de nós, e que nós possamos sair desse encontro na certeza de que tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo de número 26. Tá bom? Um texto que diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Texto de Romanos, apóstolo Paulo, texto que fala muito com a gente, que é um texto que provoca muito a gente a pensar na questão da justificação. É um texto que traz para a gente a palavra fé e a palavra justificação. Para você, o que é justificação? Você já fez essa pergunta? O que é ser justificado? O que é ser justo diante de Deus? Primeira primícia que vem, o primeiro versículo que veio para a nossa cabeça, se você já caminhou um pouquinho na igreja, a nossa justiça é como um trapo de imundície. Nós somos incapazes de ser justos. Isso é certo? Como é que Paulo diz para a gente, e as Sagradas Escrituras dizem para a gente, que nós somos justos, se na realidade o próprio texto bíblico diz para a gente que nós não somos justos e que a nossa justiça não tem valor, não há valor na nossa justiça. Parece incoerente, parece infundado, mas não é. O que o texto está dizendo para a gente é uma justificação que Deus nos dá. O texto não está dizendo para a gente que nós nos tornamos justos ou palatinos da verdade. O texto não está dizendo para a gente que as nossas ações, a partir de Jesus Cristo, são todas ações justas, certas, corretas, que agradam a Deus. O texto não diz para a gente que tudo que nós fazemos passa a ser certo porque Deus nos revestiu com uma autoridade, com alguma coisa especial, com uma unção especial, que faça com que eu e você, só a partir de então, decretemos ou façamos coisas que sejam corretas. O texto está dizendo o seguinte: nós somos justificados por Deus. Justificação é um ato de Deus. Deus declara ao pecador que a partir de Jesus Cristo ele se torna justo. É uma ação de Deus que faz com que eu e você
os nossos pecados sejam apagados, perdoados, eliminados. É muito comum a gente pensar, por exemplo, que os nossos pecados, eles passam a sumir, né? A gente usa até texto bíblico para dizer que o Senhor joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Deus esquece dos nossos pecados? Não, Deus não esquece de nada. Deus não esquece do nosso pecado. Deus não esquece da nossa condição de pecador. Deus não esquece que nós somos falíveis, falhos. Deus simplesmente nos dá uma nova ação a partir do evento Jesus Cristo. Eu, quando digo evento Jesus Cristo, uso com muito cuidado, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, o que isso quer dizer? O nosso pecado, ele é coberto pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do pecado. E por isso nós nos tornamos justificados. Ou seja, nós passamos a ser considerados justos, porque Jesus Cristo paga pelos nossos pecados. Ser justificado é ter a consciência de que você não é correto, que você não é santo. Ser justificado é ter a consciência que seus pecados em Jesus Cristo de Nazaré são e serão e foram perdoados. Porque Jesus Cristo não perdoa os nossos pecados zerando a nossa ficha, por exemplo. A partir de hoje eu crio a consciência que eu sou justificado. Então daqui para trás, todos os meus pecados são perdoados, se tornam perdoados. Daqui para frente, eu passo a ser responsável por eles. Não, não é isso que acontece. Deus é tão maravilhoso que Deus não cobra da gente algo que nós não possamos dar. Olha só, se Deus zera os meus pecados para trás e me deixa a minha própria sorte daqui para frente, certo? Vai acontecer o quê? Eu serei incapaz de servir a Deus de forma justa, porque o DNA de justiça, a mente injusta, o coração falho, o coração pecaminoso continua habitando dentro de mim. E aí, o que Deus faz com a gente? Deus perdoa os nossos pecados do passado e Deus vai conosco na nossa caminhada, nos abençoando e nos justificando dos pecados que ainda nós cometeremos. E deixa eu abrir uma aspas aqui para ficar muito claro para a gente, para isso ficar muito certinho na nossa teologia. O fato de nós sabermos que somos justificados, o fato de nós termos a consciência que Deus perdoa os nossos pecados, não pode, em hipótese alguma, dar para a gente uma falsa sensação de que eu posso pecar à vontade porque o Senhor sempre me perdoará. Isso não dá para a gente, ou não pode dar para a gente, o desejo de continuar a viver no pecado por ter a consciência ou a certeza que Deus sempre nos perdoará. Um coração justificado é um coração que busca viver a lei do Senhor. Um coração justificado, um coração que entende a justificação por Deus, é um coração que busca viver na presença do Pai. E quando nós buscamos viver na presença do Pai, nós buscamos viver longe da nossa natureza adâmica. Há uma necessidade da justificação. Nós realmente precisamos ser justificados, e nós precisamos ser justificados porque nós temos uma natureza pecaminosa. A humanidade tem uma natureza pecaminosa. O que nos torna diferentes não é sermos, como falei há alguns minutos atrás, sermos revestidos de uma pureza, de uma santidade, de um bloqueio na nossa mente que não nos permita mais pensar. Mas o que nos torna justos é a certeza que, apesar dos nossos erros, Deus continua caminhando conosco. E aí a gente lembra que em Adão todos pecaram, que a partir de Adão todos nós somos pecadores e que a partir de Adão todos nós precisamos buscar uma consciência de homens e mulheres que lidam com o pecado, que reconhecem o seu pecado,
mas que fogem da tentação do seu pecado. E mais uma vez eu quero te dizer uma coisa. Romanos 3, 23. Primeiro texto que nós lemos. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Esse é um texto que faz a gente pensar um pouquinho, que faz a gente refletir um pouquinho. Porque a primícia que ele coloca pra gente é que nenhum de nós, nunca na história, fomos santos. Que por mais bonzinho, por mais legal, por mais coração bom que uma pessoa pode ter, por melhor que seja a intenção, das intenções dessas pessoas, todos nós somos pecadores. Todos nós temos em nós a condição de nos afastarmos de Deus, porque o nosso coração pecaminoso nos leva para diante dele. A grande coisa aqui não é você ter a consciência de que você é só pecador, mas é a gente, como justificados, desenvolvermos o pensamento que Deus nos liberta da nossa escravidão do pecado. Deus nos liberta da opressão do pecado. Deus zera a nossa conta. Deus cuida de nós. Deus nos abençoa para que o pecado não seja ele o senhor das nossas vidas, mas para que o senhorio das nossas vidas esteja no desejo de buscar a presença do Senhor e, consequentemente, se tornar mais parecido com ele. Por isso é que a ação de Cristo na cruz do Calvário é tão importante para a gente. Por isso que a remissão dos nossos pecados acontece na cruz do Calvário. É aquele que é perfeito, é aquele que não é pecador, é aquele que não tem pecado algum, vai para a cruz e da mesma forma em que um morre trazendo o pecado ao mundo, o outro morre e ressuscita, trazendo com ele uma geração de homens e mulheres que estavam mortos e que a partir de então têm acesso ao Pai. Lembra daquele texto que nós já conversamos no passado um pouquinho, que fala sobre o véu do templo ter se rasgado de cima a baixo? É isso que acontece. Em Adão é colocado um véu que nos distancia da presença de Deus, que faz com que os nossos pecados sejam perdoados através dos sacrifícios, através da expiação. Em Cristo Jesus, essa expiação, esse sacrifício, ele passa a ser eficaz e eficiente. A gente não precisa mais ficar pagando pelos nossos pecados. A gente não precisa mais sacrificar animais para termos o perdão de Deus. É justamente o contrário. Durante toda a história, nós vemos homens e mulheres cometendo sacrifícios, fazendo sacrifícios, para alcançarem o favor de Deus. Em Jesus Cristo, Deus faz o sacrifício em Jesus para que eu e você nos aproximássemos dele. É uma inversão de lógica. No primeiro momento, nós fazemos o sacrifício para que Deus olhe para nós. Nós fazemos o sacrifício para que Deus se compadeça de nós, para que Deus perdoe os nossos pecados. Em Jesus, Deus faz o sacrifício para que nós possamos nos aproximar dele. Então, quando a gente pensa em justificação, a gente pensa num Deus que faz em Jesus um recomeço para a nossa história, que faz em Jesus um caminho aonde nós possamos voltar ao coração do Pai e estarmos próximos ao Pai. Não somos nós mais que nos sacrificamos, ou sacrificamos animais, ou fazemos alguma ação religiosa para buscarmos a presença de Deus, mas a presença de Deus passa a estar conosco através da ação de Jesus. Olha como Deus muda a lógica, como Deus muda a lógica de nós nos aproximarmos dele. Os sacrifícios não são mais necessários. Os sacrifícios não pagam mais pelos nossos pecados.
os sacrifícios, nós não precisamos mais nos sacrificar, nós não precisamos mais subir ao monte, ir até os cordeiros, sacrificar animais, parar uma semana no ano para buscarmos expiar os nossos pecados. Nós simplesmente temos o sangue do Cordeiro derramado sobre nós a fim de lavar os nossos pecados, de redimir os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim pra gente: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos das suas maneiras vazias de viver que lhes foram transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O texto de 1 Pedro justifica ou dá força a tudo que eu falei até aqui. Os nossos pecados não são pagos por nada mais, nada menos do que o Cordeiro de Deus. Pelo Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Na realidade, ele não retira o pecado do mundo, ele paga pelo pecado do mundo. O mundo continua tendo pecado no mundo e todos nós continuamos a ser pecadores. Acontece é que agora somos pecadores, que reconhecem que são pecadores e que têm a possibilidade de confessar os seus pecados para Jesus de Nazaré. Não foi a cruz que tornou o coração do Senhor favorável a nós. Não foi a cruz que Jesus virou a chave, que Deus virou a chave e falou assim: tá bom, já que meu filho precisou subir ali, eu vou me compadecer deles. Isso acontece bem antes. Esse processo acontece bem antes. Não é na cruz que Deus observa uma oportunidade para nos salvar, nos redimir. A cruz é o caminho que Deus escolheu e Jesus Cristo aceitou para nos redimir dos nossos pecados. A cruz é o resultado de uma ação de amor de um Deus que ama seus filhos e filhas. A cruz é o lugar aonde Deus escolhe para que eu e você pudéssemos nos voltar a Ele e ter a possibilidade de sermos, a partir de então, livres, termos a possibilidade de sermos livres. Sempre vemos o homem realizando, buscando uma forma de chegar até Deus. Sempre temos essa possibilidade, essa ideia de a gente buscar uma maneira, às vezes das mais esdrúxulas ou mais criativas possíveis, de nos aproximarmos de Deus. A gente não precisa desses caminhos. A gente não precisa dessas ferramentas. Nós não precisamos de um coelho que saia da cartola para nos aproximarmos de Deus. Jesus Cristo nos aproxima de Deus. Jesus Cristo nos redime. E aí é o próprio Deus que se aproxima de nós quando envia Jesus de Nazaré, para que eu e você tivéssemos vida e vida com Deus. Como estamos no Conheço Sua Bíblia, vamos fundamentar um pouquinho mais a nossa ideia. Existe o texto de Romanos 3, o versículo 21 e 22, e eu quis usar ele justamente depois de usar o 23 e diante, mas ele diz assim pra gente, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então, iniciamos a nossa conversa no versículo 23, que diz que todos nós pecamos e estamos afastados. Voltamos um pouquinho para trás e vemos que agora se manifesta uma justiça. Uma justiça que não provém de homens,
e que não depende de homens para que nos absolvam dos nossos pecados. A gente não precisa de homens para nos absolver dos nossos pecados. A autoridade de nos tornar livres, de absorver os nossos pecados, ela é somente de Deus. Se seu coração às vezes fica pesado, e se você acha que o que você fez ou o que você faz é pesado demais, e a gente de alguma maneira tenta buscar uma forma de expiar os nossos pecados, a gente continua insistindo no erro que nós não precisamos. Nós não precisamos que ninguém diga pra gente que nós fomos perdoados. Nós não precisamos confessar ou contar os nossos pecados para ninguém, para que os nossos pecados sejam perdoados. Quando nós olhamos para a justificação, nós olhamos para Deus, que vem um homem e o redime da sua transgressão. É claro que a gente peca, é claro que a gente confessa os nossos pecados, mas a gente tem a certeza que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Conforme vimos, o autor da justificação é o próprio Deus. É o Senhor que nos justifica através de Jesus Cristo. A doutrina da justificação, ela é muito legal porque ela, em primeiro lugar, traz para a gente uma esperança. Uma esperança de nós não dependermos de nada nem de ninguém. Uma esperança de nós termos a certeza de que o Senhor é quem olha para a gente. A doutrina da justificação, ela é para a gente a lembrança viva de que nós, como seres humanos, ou como igreja, ou como coletivo, use a palavra que melhor couber para você, melhor assimilar você, nós sozinhos somos incapazes de fazermos algo que agrade ao Senhor e que nos perdoe dos nossos pecados. Nós sozinhos não temos esse poder. O que nós temos é a certeza, a partir de então, que o Senhor é quem nos perdoa dos nossos pecados e que envia Jesus Cristo para que nós não sejamos mais devedores, que nós não sejamos mais faltosos. Falhamos sempre, pecamos sempre, mas por Ele e mediante a fé que nele temos, no reconhecer que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nós somos perdoados. E, em segundo lugar, a doutrina da justificação nos remete a uma alegria. Sabe por quê? Porque nós não precisamos, em hipótese alguma, andar de cabeças baixas com uma sensação de que nós somos menores do que realmente somos. A doutrina da justificação traz alegria para a gente, não é porque nós somos melhores, ou por algum motivo te faça achar que você é melhor do que alguém, mas é porque nós temos, a partir dela, a certeza, a esperança que estaremos com Deus no paraíso, porque o próprio Senhor é quem nos convida para caminhar com Ele. O próprio Senhor é quem nos leva para estar com Ele. O Senhor sopra sempre nos nossos corações. O Espírito de Deus vem sobre nós, nos convence do nosso pecado, nos leva para uma vida de santidade e, consequentemente, nos dá a segurança de termos a eternidade ao seu lado. E aí, só com mais episódios do Conheça a Sua Bíblia, que a gente vai sabendo e vai descobrindo como é que ainda vai ser o nosso lugar lá no céu. Mas esse não é a nossa temática, não é o objetivo dessa noite. O objetivo dessa noite é falar para você que você é justo, não é porque você é correto, mas que você é justo porque por Deus e em Cristo Jesus você é justificado. Justificação é o ato de Deus enviar Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados e nos dar a possibilidade de viver uma vida não mais de tristeza, não mais de dor, não mais de separação, mas uma vida de proximidade com o Pai, porque Ele mesmo nos convidou a estar com Ele em Jesus Cristo de Nazaré. Irmão e irmã, o meu desejo real é que você olhe para a justificação não como um amuleto
que lhe torne arrogante, o diferencial que lhe torne arrogante, dizendo, eu sou justo, mas é que você olhe para a justificação com a certeza de, eu sou em Cristo justificado, porque o meu Deus se fez homem, habitou entre nós, por nós morreu, pagou pelo pecado que era nosso, só para que eu tivesse a possibilidade de ser reconduzido ao caminho da graça que ele mesmo me ofereceu. É esse que é a justificação. A ideia de que eu e você caminhamos com Jesus não porque somos melhores, mas porque o Senhor desce ao nosso nível e nos aproxima dele. Olha como é bonito. Por isso que nós somos alegres. Por isso que nós somos esperançosos. Porque a gente sabe e conhece a história de um Deus que veio ao mundo, morreu em favor dos nossos, vive única e exclusivamente, única e exclusivamente no mundo, no período que teve ao mundo, para que eu e você tivéssemos salvação e tivéssemos acesso ao Pai. Acredito que com essa ideia formada e formulada, você consiga desfrutar da consciência de que justo não é aquele que vive fora do pecado, mas é aquele que não vive sobre as rédeas do pecado. Que justo não é aquele que da sua boca só profere justiça, mas que busca a justiça de Deus na sua vida, a ação de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida. A partir de semana que vem, no próximo episódio, a gente vai falar sobre fé. E justificação tem tudo a ver com fé. Mas eu não quero dar spoiler, nem quero antecipar alguma coisa. Eu desejo que você tenha compreendido bem a justificação, que se você ainda não ficou alguma dúvida, alguma coisa na sua cabeça, que você busque com seus pastores, comigo, o reverendo Damião, Daniel, que você busque em tantas fontes que nós temos, mas que a justificação seja para você não mais algo tão fechado ou distante, mas que a justificação seja mais palatável e compreensível para você e para a sua caminhada. Quero te convidar mais uma vez a fechar seus olhos, a gente vai falar com o Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Deus pelo nosso encontro, agradecemos a Deus por esse tempo que nós tivemos e louvamos ao Senhor, porque o Senhor um dia nos justificou, nos tornou justo. Jesus Cristo de Nazaré não morreu na cruz, senão por outro motivo, que fosse nos trazer a vida, nos trazer a esperança, nos trazer a paz. Por isso nós rogamos ao Senhor que continue a abençoar a cada um de nós e a nos dar uma mente que dignifique o Senhor, que realmente reconheça que nós não somos justos e inerrantes, que nós somos justificados, que apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, apesar de sempre transgredirmos, o Senhor é misericordioso, justo e nos justifica. Que o Senhor continue a abençoar a nossa semana, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Fique com Deus.